Olá, seja muito bem-vindo ao canal Análise das Escrituras. Eu sou o evangelista Maicon Baroni e aqui neste canal você aprende sobre linguística, teologia e principalmente analisar as Escrituras. Hoje a gente vai falar sobre um assunto e o assunto está baseado em uma afirmação e um louvor. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Será? O que a Bíblia diz sobre essa afirmação? Até porque, para ter uma afirmação como essa, a base dessa afirmação teve que ser a Bíblia. Será que realmente nós somos árvore cortada? Você vai descobrir logo após a vinheta. Muito bem, muito bem. Vamos ao que interessa. Será que nós somos a árvore cortada? A primeira coisa que eu gostaria de falar é que, no que diz respeito à interpretação da Bíblia, a gente precisa sempre levar em consideração que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em decorrência, tudo que a gente faz, sendo a Bíblia a nossa regra de fé, tudo que a gente faz ou que a gente pretende fazer tem que estar pautado dentro das Escrituras. Talvez seja o conceito do que nós chamamos de sola Escritura, ou somente a Escritura. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós pegamos a Bíblia como a base de tudo o que nós fazemos na nossa vida cristã, principalmente quando nós temos uma vida artística. Quando eu ouvi em muitas igrejas esse louvor, eu prestei atenção na letra. Com essa experiência que a gente tem de ministrar de um lado, ministrar do outro, a gente acaba ouvindo alguns louvores, vendo algumas pessoas cantar alguns louvores e nós prestamos atenção na letra. E a letra, geralmente, ela tenta se aproximar do que a Bíblia está dizendo, que geralmente a gente escuta alguns hinos, que quando nós vamos ali levar ao crivo das Escrituras, a gente não consegue encontrar embasamento bíblico, como é o caso deste louvor. É um louvor bonito. Dentro da Bíblia nós encontramos afirmações de que Deus pode renovar alguém ou as pessoas. Eu não sou contra isso, eu creio. Deus pode sim renovar pessoas. Está escrito na Bíblia que aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas, caminharão e não cansarão, voarão como águias, né? Então, eu creio que Deus pode nos renovar. E a ideia de renovo aqui é nos dar força, nos dar vigor, nos dar energia para poder fazer a sua obra, para poder cumprir os propósitos que Ele tem para nós. Deus pode nos renovar, Deus pode nos refazer, refrigerar a nossa alma, nos dar mais força para poder cumprir com os propósitos que Ele tem. Isso aí eu creio e a Bíblia nos afirma isso. Porém, quando eu pego um louvor e baseio ele num texto bíblico, o mínimo que eu preciso fazer é ver se a afirmação está sendo baseada pelo que a Bíblia diz. Pois bem, esse louvor ele foi lançado em 2009, se não me falha a memória, e ele foi lançado pela Toda Music e no dia do seu lançamento ele viralizou. Ele viralizou bastante, todo mundo conhece este louvor, é cantado em muitas igrejas. A compositora do louvor é uma mulher de Deus e, ao que tudo indica, pelo site da Toda Music, a cantora foi até o monte 2 anos antes de lançar esse hino e ela orou junto com a sua tia e a sua tia viu uma árvore ali no meio do monte onde elas estavam orando e a tia dela entregou uma palavra de Deus dizendo que ela seria como aquela árvore, que ela floresceria e de fato ela floresceu, o hino viralizou, deu muito certo. Hoje ela tem uma carreira artística e eu não questiono a vida artística de maneira nenhuma, foi permissão de Deus. Mas o questionamento aqui está na afirmação, porque quando, com certeza, Deus falou com ela naquele monte, ela precisou embasar a sua afirmação, porque daquela afirmação gerou-se a ideia
da composição do hino. E aí ela compôs o hino, mas precisou basear o hino num texto bíblico. E quando ela baseou o hino num texto bíblico, o texto escolhido foi Jó, capítulo 14, versículo 7. E a grande pergunta é, o que o texto diz sobre isso? Vamos ler. Aqui, em Jó 14, 7, diz assim, eu estou com a minha versão King James, tá? A minha Bíblia, ela é a versão King James de 1611. Então, tem algumas coisas que estão diferentes aqui na pronúncia, mas é a mesma palavra, tá bom? Vamos lá. Porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente e o galho novo não cessará. Ainda que sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão, ainda assim, através do odor da água, brotará e dará galhos como uma planta. Pois bem, esse texto aqui está falando realmente que a árvore ela se renova. Esse texto, de fato, não há dúvidas que o texto está falando que a árvore se renova. Mas a pergunta é, será que esse texto dá base para a afirmação eu sou uma árvore cortada? Será? O que o texto diz sobre essa afirmação? Vamos lá? Será que nós somos a árvore cortada? Olha só. O livro de Jó aqui, no capítulo de número 14, é uma afirmação do próprio autor, o Jó, onde ele diz sobre a falha da vida humana. Aqui, nesse texto, no capítulo 14, Jó está falando sobre a limitação de vida do ser humano. O homem, ele tem uma limitação de vida. Ele tem um tempo em que ele vive, mas tem um tempo em que a vida passa a não existir. No contexto cultural aqui de quando Jó escreveu, eles não tinham uma ideia de vida eterna. Então, a ideia deles era a vida enquanto vida e depois da morte acabou, né? Não tinha muita informação clara acerca da vida eterna. Não havia esse tipo de informação de uma vida pós-morte. Por isso que aqui no texto nós vamos encontrar Jó falando sobre a vida do homem, sendo uma vida muito curta, e uma vez que o homem morre, acaba. E com base nisso, Jó utiliza aqui alguns exemplos ou algumas figuras para tentar ilustrar ou reforçar essa fala em que ele está dizendo. Como é o caso de Jó capítulo 14, versículo 7, ele usa aqui a figura da árvore cortada. Mas por que Jó está usando a figura da árvore cortada aqui? Ele está usando a figura da árvore cortada para fazer um contraste da vida da árvore com a vida do homem. Primeiro, Jó está falando aqui que o homem ele tem uma vida muito limitada. Em Jó capítulo 14, versículo 1, ele diz: o homem que é nascido de mulher é de poucos dias e cheio de problema. Então aqui ele já inicia a sua afirmação dizendo que o homem ele é de poucos dias. Depois, no decorrer do texto, ele vai continuar dizendo, né, que o homem estão com seus dias determinados. Jó capítulo 14, versículo 5, visto que os seus dias estão determinados, o número de seus meses está contigo, e tu lhes apontaste o limite para que ele não pudesse passar. Já está falando que a vida do homem está contada, tem um limite, e que os dias da vida do homem estão nas mãos de Deus. E foi o próprio Deus que limitou a vida do homem. Então Jó está afirmando que o dia do homem é um dia limitado. O homem tem uma vida, mas chega um tempo da vida do homem em que ele morre. Então é isso que Jó está dizendo, tá? Para ilustrar essa afirmação, ele faz um contraste da árvore. Ele fala que a árvore, ela tem uma vida, mas ela pode ser renovada. A questão aqui é, será que Jó está falando ou usando este exemplo para dizer que nós somos como essa árvore cortada? O grande problema é que quando a gente vai fazer uma hermenêutica, quando a gente vai interpretar o texto bíblico, nós temos que se atentar ao contexto da passagem. E o que é o contexto? É os versículos que vêm antes e depois.
dentro de cada texto existe uma ordem lógica das afirmações, até porque quem está falando aqui tem um pensamento lógico. Então, a lógica do pensamento de Jó aqui é o seguinte: o homem tem os seus dias contados. O homem tem uma limitação de dias. O homem morre porque os seus dias estão contados. Porém, para ilustrar isso, ele fala: a árvore tem também os seus dias, mas a árvore, se ela for cortada, ela consegue se renovar. E aí entra aqui a questão da hermenêutica, da interpretação. Será que Jó, à luz do contexto, está falando do homem como a árvore, ou ele está fazendo a distinção do homem com a árvore? Porque se ele está usando a árvore como um contraste, ele não está correlacionando, ele está distinguindo. Ele está dizendo que a árvore ela se renova, mas o homem tem os seus dias contados. Então, com base nisso, olhando para o contexto da passagem, nós não somos a árvore cortada. Nós não podemos nos renovar. O que Jó está dizendo é que o homem tem os seus dias contados. Olha o que diz, por um exemplo, Jó capítulo 14, versículo de número 6. Desvia-te dele para que ele possa descansar, até que como um mercenário tenha concluído o seu dia. O que Jó está dizendo aqui é que o homem tem uma vida muito limitada e que a vida dele chega ao fim, assim como um mercenário conclui o seu dia. Tem uma hora para começar, uma hora para terminar. A vida do homem tem um tempo para começar, mas tem um tempo para terminar. E quando chega o tempo de término da vida do homem, ele não pode ser renovado. Ou seja, nós não somos a árvore cortada. Eu quero usar aqui alguns argumentos porque nós não somos a árvore cortada. Primeiro, nós não somos a árvore cortada porque Jó faz a distinção entre nós e a árvore. Ele apenas usa a árvore para mostrar que o homem tem limite na sua vida, mas a árvore pode se renovar. Então Jó ele deixa bem claro, a árvore ela se renova, mas o homem não. Porque os dias do homem estão contados, mas a árvore, mesmo que ela for cortada, ela vai se renovar e dará novos ramos. Então ele faz a diferença, ele só usa o símbolo, a imagem da árvore aqui, para contrastar. Enquanto o homem tem uma vida e a vida acaba, a árvore tem uma vida, se ela acabar, ela consegue se renovar. Então, em comparação ao homem, a árvore consegue se renovar. O homem não, porque o contrário também é verdadeiro. Segundo ponto, nós não somos a árvore cortada porque Jó nos relaciona não como uma árvore. Você não vai ver no texto Jó dizendo que nós somos árvore. Pelo contrário, você vai ver no texto Jó dizendo que nós somos como a flor. Em Jó capítulo 14, versículo de número 2, ele vem como uma flor. Ele quem? Olha o contexto. O homem que é nascido de mulher. Ele vem como uma flor e é cortado. Então, olha só a relação. Em Jó 14, 2, o homem é como uma flor e é cortado. Em Jó capítulo 14, versículo 7, a árvore é cortada. Em Jó capítulo 14, versículo 2, o homem é como uma flor, ele é cortado, mas ele não se renova. Em Jó capítulo 14, versículo 7, a árvore é cortada, mas ela se renova. Porque há esperança para uma árvore que, se for cortada, brotará novamente. Mas ele não usa a mesma expressão em Jó capítulo 14, versículo 2. Então Jó não compara o homem com uma árvore, ele compara o homem como uma flor que é cortada. Segundo ponto, está no mesmo versículo 2, ele vem como uma flor e é cortado, e também foge como uma sombra e não continua. Ele usa o exemplo do homem como uma sombra, que ao mesmo tempo que aparece quando o sol está lá em cima, aparece a sombra também vai quando o sol muda de posição. Então ele está comparando o homem como uma flor, um homem como uma sombra que aparece mas vai, uma flor que é cortada e não volta a se renovar. Terceiro, por que nós não somos uma árvore cortada? Por causa do versículo de número 10. Jó está dizendo, o homem é
como uma planta, uma flor que é cortada, como uma sombra que vem, mas vai. E no versículo de número 10 ele diz: mas o homem morre e definha, sim, o homem entrega o teu espírito, e aonde está ele? Ou seja, depois que o homem morre, o que acontece com ele? Versículo de número 11: como as águas minguam do mar e a enchente se esvazia e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Então, queridos, está bem claro que Jó compara o homem a uma flor que corta, uma sombra que se vai e uma água que enche e seca, que um mar que vem, mas ele vai. E, por fim, ele termina dizendo que o homem ele se deita e não se levanta mais. Ou seja, o homem ele não é a árvore que se renova. Então, eu não estou fazendo uma crítica à pessoa, mas quando a gente olha o hino à luz da Bíblia, a gente vê que o texto que ela usou não é coerente com a afirmação. Eu fui uma árvore cortada? Não, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o homem, o ser humano, ele é como uma flor que quando é cortada não tem mais esperança. Ele é como uma sombra que quando aparece rápido ela desaparece. Que o homem é como um mar, uma água que quando enche se esvazia, seca, e um mar que quando vem ele vai de novo, ele volta. Então, portanto, eu concluo dizendo que não, nós não somos árvore cortada, tá? A árvore cortada aqui foi um exemplo, uma figura, uma comparação que Jó utilizou para fazer o contraste ali entre o homem e a árvore. A árvore consegue se renovar, o homem não consegue. Que Deus abençoe, não se esqueça de se inscrever no canal, comentar, compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.